Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Sem Deus. Senhor Jesus, nos abençoa, Deus. Abençoa, Pai Jesus Cristo amado, neste momento, Deus. De louvor, Senhor, e adoração, Senhor, ao teu nome, Jesus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim. Ainda que os montes
Deus revela ser. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, tudo a ver com Ele, né? Esse louvor, ele é maravilhoso porque ele sintetiza tudo aquilo que a gente vem tratando aqui. Tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Jesus. A sua cruz revelou o amor por mim, né? Então, todo esse cuidado que Deus teve no tabernáculo, com o povo de Israel, foi com o objetivo de apresentar Jesus e revelar o seu amor por nós, né? Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor Jesus esteja aqui conosco, nos abençoando, né? Para a honra e glória do nome dele, sempre, sempre, porque tudo tem a ver com ele, né? E se nós fazemos um trabalho, é para Deus, né? Então a gente tem que fazer com carinho, com cuidado, com tranquilidade, né? Opa, estamos de volta aí. Então toda obra feita para Deus tem que ser feita com muita dedicação, muito carinho, porque o Senhor merece toda a nossa dedicação, o melhor de nós, né? Então a gente, vamos orar, ora comigo, para que o Senhor também abençoe ricamente você que está aí ouvindo esta palavra, né? Ouvindo esse estudo, para que o Espírito Santo seja na minha e na sua vida. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, grande Deus, tudo tem a ver contigo, Jesus. Eu agradeço, Senhor Jesus, a oportunidade, Senhor, que me foi aberta, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, para divulgar a Tua palavra, Senhor, para falar, Senhor, da Tua palavra. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, que aqueles, Senhor, que estão recebendo, Senhor Jesus, possam ter a revelação do Seu amor por nós, Deus. Que o Seu amor por nós, Senhor Jesus, é o necessário para que possamos, Senhor Jesus, ter o caminho da salvação. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, eu peço, Senhor, uma bênção, Senhor Jesus, na minha vida, Deus, para que eu possa, Senhor, executar, Senhor, esse trabalho, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, com dedicação, com afinco, glorioso Deus. E que aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, peço, Senhor Jesus, livra de todo mal, Senhor. Se há alguma coisa afligindo teus irmãos, Senhor Jesus, que ainda que está ouvindo o estudo, Senhor, mas tem alguma coisa perturbando, Senhor, afligindo, glorioso Deus, eterno Pai. Eu peço, Senhor Jesus, toca, Deus, porque tu, Senhor Jesus, não és só Deus de palavras, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de resolução, e eu peço em nome de Jesus Cristo amado a Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. É isso aí, então estamos nessa jornada, né? Nessa jornada de conhecer os detalhes do tabernáculo. Então eu estou trazendo live a live aqui. A gente está caminhando, a gente está seguindo em direção ao lugar mais íntimo, né? Então a gente começou no início, lá na parte de fora, aí agora a gente passou pela porta, passou pelo altar do holocausto, né? Nós ainda vamos comentar no dia de hoje um pouco mais da pia de bronze, né? Mas o importante é que a gente sempre tenha em mente o objetivo do tabernáculo, né? Que o objetivo do tabernáculo, todo estudo, nós temos que ter em mente que ele é o relacionamento, vamos dizer, é um prenúncio, o sistema sacrificial executado no tabernáculo, ele é um prenúncio do sacrifício final, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, tá? Então nós sempre temos que ter em vista
que o Senhor estava preparando um povo, né? Preparando uma situação que para apresentar Jesus para toda a humanidade, né? Então, no vídeo anterior, nós vimos que o altar do holocausto está diretamente relacionado com o sacrifício de Jesus na cruz, né? O sacrifício de Jesus na cruz foi aquele sofrimento, foi aquele pesar, foi carne cortada, foi sangue derramado, foi um sofrimento realmente executado pelos romanos, né? E sofrido por Jesus, né? Mas, então, nós vimos que o processo de sacrifício dos animais, o sistema sacrificial, né? O processo dele ele é desagradável. Ele é um processo que desagrada ao nosso paladar, aos nossos olhos, ao nosso olfato, né? Porém, o resultado final, esse sim é agradável ao Senhor, né? Porque a purificação, que é o resultado do sacrifício, é a purificação, né? E isso é o que agrada a Deus. É o resultado, é a purificação, o ato de você estar se purificando, né? É isso o que agrada a Deus. Então a gente parou na pia de bronze, né? Que a pia de bronze, ele é um recipiente com água que tinha objetivo prático, né? De fazer a lavagem ali das mãos e dos pés dos sacerdotes que estavam executando. Eles acabavam se sujando ali, né? Recolhendo sangue, descarnando os animais, né? Lavando as partes dos animais, ele acabava se sujando, né? E tinha objetivo prático, né? Mas também tinha um sentido espiritual, que é a purificação do sacerdote. Isso aí um sentido espiritual dessa lavagem, né? Então o sacerdote ele tinha que o banho completo, né? O banho completo, vamos dizer, da cabeça aos pés, era feito uma única vez. Então, uma única vez era executado um banho completo do sacerdote, né? Na ocasião da sua consagração, ou seja, quando o sacerdote, vamos dizer, quando o levita, né? Ele ia alcançar a posição de sacerdote, que nós vimos, que tinha que ser um dos filhos de Arão, né? Incluindo Arão. Então ele tinha que receber esta purificação completa, né? Tinha que se banhar na pia por inteiro apenas uma única vez na ocasião da purificação, da consagração do sacerdote. A gente vê esta ordenança lá em Êxodo 29:4, né? Se eu pegar ali no Êxodo 29:4, né? Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Então, é justamente isso. Na consagração, esse trecho desse capítulo, ele fala sobre a consagração de Arão, os detalhes, que tem mais coisa, tem mais detalhes, sobre as vestimentas, etc. Eu estou apenas realçando a parte da lavagem completa, né? Então, no 29:1, então vamos pegar lá, do 29:1 ao 4, né? Isso é o que hás de fazer para os santificar, para me administrarem o sacerdócio, quer dizer, a consagração do sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, quer dizer, já tinha o sacrifício de animais também na consagração do sacerdote. E pão ázimo, bolos ázimos, amassados com azeite, coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo, os farás. E porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Aí o 4. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Quer dizer, aqueles que estavam no cuidado ali
dessa consagração, vai trazer Arão e seus filhos, né, se fosse mais de uma pessoa, e os lavará, né? E vamos dizer, essa lavagem completa aí dos pés à cabeça, apenas na consagração. No dia a dia, bastava lavar as mãos e os pés, né? Sempre que o sacerdote, vamos dizer, depois que ele trabalhasse ali com os animais e ele fosse entrar na tenda da congregação, e sempre que fosse entrar na tenda da congregação, ele deveria antes lavar as mãos e pés, né? E essa ordenança está logo em seguida, em Êxodo 30, né? Em Êxodo 30, versículo 20 e 21. Êxodo 30, 20 e 21. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Ou seja, lavarão, pois, as suas mãos e os pés para que não morram. E isso será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Então é isso, é lavar as mãos e os pés. No 19, a gente pode ler o 19 também. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, né, na pia de cobre, para a execução para entrar na tenda da congregação, né? Então, percebam que a lavagem completa do sacerdote na ocasião da sua investidura, né? Na investidura de um dos filhos de Arão, à condição de sacerdote, remete ao batismo nas águas. Ele tem um paralelo entre essa lavagem completa, essa purificação, com o batismo nas águas. Porque o batismo, né? O batismo iniciado por João Batista e ordenado por Jesus Cristo, né? Tinha esse conceito de purificação, remissão dos pecados, né? Então, o batismo é a purificação após a aceitação do sacrifício de Jesus. Olha só como está interligado as formalidades que existiam no sistema sacrificial do tabernáculo com o sacrifício de Cristo. Então, depois de você aceitar o sacrifício de Cristo como o único, suficiente Salvador, você está pronto para ser batizado, né? Você está pronto para, vamos dizer, se purificar completamente, né? Então, o batismo tem também um objetivo de purificação. Purificação após a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. Vemos que no Novo Testamento, aquele que creu e se batizou recebe também a condição de sacerdote. Os apóstolos, eles mencionam ali o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, ele comenta, falando, nós somos sacerdotes de Cristo. Então, ou seja, você aceita Jesus, você vai para a água do batismo, você é um sacerdote de Cristo, né? Primeiro, para a sua maravilhosa luz. Então, é o conceito de povo escolhido, sacerdote real, né? Para executar as obras de Deus, né? E a lavagem diária das mãos e dos pés, né? Ela remete também à nossa obrigação de nos manter em santidade, né? Durante a nossa caminhada. O Senhor Jesus, ele quer que a gente se mantenha, né? Não basta, aceitei Jesus, fui batizado, acabou. Já posso fazer tudo. Eu vou ter a vida eterna salva, o que se chama de uma vez salvo, sempre salvo. Não, você tem que diariamente manter essa condição de santificação. Você tem que manter a sua condição de sacerdote, né? De povo eleito, né? E isso você só consegue se você tiver diariamente evitando o pecado, se afastando do pecado.
mantendo a santidade. A santidade é isso, é estar afastado do pecado, estar separado do pecado. E justamente, e quando nós cometemos pecado, porque nós somos pecadores, a gente acaba deslizando, né? Existe a oportunidade de reconciliação, né? Existe a oportunidade de reconciliação. O Senhor Jesus, Ele dá a oportunidade para nós nos lavarmos novamente, ou seja, através do arrependimento, né? Nós estarmos novamente na condição de santificação, né? De pureza, para novamente ganhar a presença de Deus na nossa vida, né? Então agora que nós estamos investidos nessa condição de sacerdotes, né? Lavados e remidos pelo sangue do Cristo e pelas águas do batismo, né? Nós vamos entrar com confiança na presença de Deus, né? Nós temos condição de estar na presença de Deus, né? E é por isso que essa pia de bronze, ela é na parte de fora. Ela não é dentro do tabernáculo, porque dentro do tabernáculo é a presença de Deus. A gente tem que cumprir as formalidades. O judeu, ele tinha que cumprir as formalidades para estar na presença de Deus. E da mesma forma nós, né? Temos as nossas... na verdade, a nossa formalidade é mais, vamos dizer, da nossa consciência, né? Crer em Jesus e a execução do batismo, que é uma demonstração pública da sua fé. Então vamos lá, tudo isso que nós falamos do relacionamento entre o sistema sacrificial e o sacrifício de Cristo, ele está resumido ali em Hebreus. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, né? Da carta aos Hebreus. Você vê que a carta aos Hebreus, ela é bem complexa, porque os hebreus, eles conhecem todo o sistema sacrificial. Os hebreus, se você ler a carta aos Hebreus, ele já pressupõe que aquele que vai ler a carta, ele já conhece todo esse sistema sacrificial que é executado no tabernáculo. Então vamos lá em Hebreus. Hebreus 10, nós vamos começar do 8. Depois você pode ler o capítulo inteiro, tá? Mas vamos falar do 8 ao 22. Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos de oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais te oferecem segundo a lei. Aqui eu vou dar uma paradinha aqui só para dizer, bom, mas o sacrifício ele agrada ou não agrada? Né? Ele é agradável ao Senhor ou não é? A questão é o quê? O sacrifício dos judeus, ele era uma formalidade, mas aqui a questão da santidade tem que ser mantida no coração, no dia a dia. Então é isso que trata desse assunto, quer dizer, a formalidade agrada a Deus, mas desde que ela seja mantida no nosso dia a dia. Então, a gente falar de Jesus, se batizar, agrada a Deus. Porém, se a gente no dia a dia não responder, não estiver no nosso coração esta necessidade da santidade, aí a gente vai desagradar a Deus. Vamos voltar de novo. O 8. Como acima disse, sacrifício e oferta e holocausto de oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Esse é Jesus falando. Jesus se apresentando para Deus. Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, quer dizer, tira o primeiro sistema de sacrifício para estabelecer o segundo, que é o sacrifício de Jesus como o sacrifício final. Versículo 10.
na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, tá? Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos pés. Porque só com uma oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Oblação é o sacrifício, tá? E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote só. Então, Então, o sacrifício de Cristo está travando um pouco aí, os irmãos tenham paciência aí, eu acho que é o Facebook. Para mim aqui parece que está tudo certo. Mas vamos lá. Então, o sacrifício de Cristo nos dá a confiança de entrarmos na presença de Deus. Assim como lá no judeu, o sistema sacrificial dos judeus, o sacrifício dos animais, a limpeza das mãos e dos pés, dava confiança para o sacerdote entrar no tabernáculo. Você viu que Deus fala ali, se você não se limpar, você vai morrer. E não era uma questão, vamos dizer, só espiritual, era real, você vai morrer mesmo, vai sair fulminado. Então, essa é a condição, ou seja, para estarmos na presença de Deus, nós temos que passar pelo processo de purificação, né? E o sacrifício de Cristo, ele é o que nos dá esta confiança de estarmos na presença de Deus e não sermos fulminados, né? Então, essa é então vamos entrar com confiança dentro do tabernáculo. Agora nós vamos entender os mobiliários internos do tabernáculo. Com confiança, nós vamos abrir a cortina, né, que encobria o santuário, e vamos entrar no primeiro cômodo da casa de Deus no deserto. E uma coisa que eu queria dizer, irmãos, que dentro do tabernáculo, aí é um lugar de tranquilidade, é um lugar de beleza, é um lugar de paz, de fato é um local, dentro do tabernáculo, é um local muito agradável, né? Porque é um contraponto, porque fora do tabernáculo tem o desconforto, tem calor, sangue, animais cortados, dividido, enfim, ossos expostos, cheiro da carne queimada, enfim, o processo fora do tabernáculo, ele tem o seu quê de desagradável. Porém, quando você entra no tabernáculo, quando você atravessa aquela cortina do tabernáculo, né, aí você passa a ser um local agradável, né? Passa a ser um local bonito, um local sofisticado, tá? Com uma iluminação agradável, né? Tem um candelabro aqui, aquelas velinhas, né? Deixava o ambiente agradável. Tinha a beleza do local, porque o tabernáculo, as paredes eram feitas de madeira, revestidas de ouro, tá? Então eram tábuas de madeira, né? Revestidas de ouro com base de prata, né? Com base de prata. E na parte de cima era um cortinado bonito, também tinha a cortina da entrada, o véu, tem vários nomes que chama na Bíblia, né? O primeiro véu e o segundo véu, né? O primeiro véu é a entrada do tabernáculo,
O segundo véu é aquele véu que divide o lugar santo do lugar santíssimo. Então, é um local com um cheiro agradável, porque ali se queimava um incenso, que era uma mistura de especiarias, né? Então tinha um cheiro agradável, né? Era um local em que o sacerdote se alimentava, né? Tinham pães ali, ou seja, o sacerdote não ficava, nossa, que bonito, mas eu estou com fome, né? O local é maravilhoso, mas eu estou com fome. Não, ele podia se alimentar ali dos pães, na presença. Então era um ritual, né? Então diariamente o sacerdote, após ele limpar os seus pés e as suas mãos, fazia-se pelo menos de manhã e à tarde, era o mínimo. O mínimo era de manhã e à tarde que o sacerdote entrava no tabernáculo para recarregar o candelabro, o azeite no candelabro, trocar os pavios, né? Que o pavio era alimentado, o combustível era o azeite, né? E o pavio ficava queimando, mas uma hora acabava o pavio. Tinha que trocar o pavio, comer o pão, né? E pegar um punhado daquelas especiarias para queimar junto com uma brasa recolhida lá do altar, lá de fora. Vem uma brasa lá de fora, né, do altar do holocausto, né? E ele coloca ali para queimar as especiarias, quer dizer, fica um perfume agradável, uma iluminação agradável, um local bonito, sofisticado, né? Representando a beleza de Deus, a beleza da santidade de Deus, né? Então vamos aos detalhes do mobiliário. Eu quero mostrar aqui, então, vou mostrar novamente a nossa figurinha aqui, né? De como é aqui. Ó, essa é uma vista superior, tá? Essa é uma vista superior. Aqui deixa eu ver se os irmãos estão achando aqui. Aqui é a entrada. Está ao contrário, né? Vocês vão ver do lado direito, mas assim, você tem a entrada, do lado esquerdo fica o candelabro, tá? Pode estar sendo que está visualizando aí do lado direito, mas é o lado esquerdo, pelo espelhamento do celular. Mas é do lado esquerdo, tinha-se o candelabro, tá? Esse candelabro aqui, e na frente do candelabro a mesa dos pães, tá? A mesa dos pães. E a frente aqui é um incensário, né? Era o altar de incenso, né? Então, a entrada aqui, a entrada no lado do oriente, né? À esquerda, o candelabro, à direita, a mesa dos pães e na frente, o incenso. E essa divisão aqui é para dividir, porque depois dessa divisão é o lugar santíssimo, né? Onde fica a arca da aliança. A entrada, a porta, altar do holocausto, pia de bronze, a entrada, e aqui ficava, nesse primeiro cômodo, o lugar santo, tá? E o lugar santíssimo, né? E aqui fica o lugar santíssimo, onde fica a arca. O lugar santíssimo é tudo escuro, tá? E aqui, no lugar santo, é a iluminação do candelabro. Então a gente vai começar pela mesa dos pães da proposição, tá? O que é chamado da mesa dos pães, né? Essa mesa, ela tinha um côvado de largura e 2 côvados de comprimento, né? E a altura era 1,5 côvado, né? Então era uma mesa retangular, né? De 45 centímetros de largura por 90 centímetros de comprimento, tá? E a altura 65 centímetros, para vocês terem uma ideia do visual, né, dessa mesa, né? E era uma mesa feita com madeira de acácia revestida de ouro, né? Quer dizer, era uma mesa sofisticada, né?
Um detalhe, igreja, que ali, dentro do tabernáculo, é assim, tudo de ouro. Tudo de ouro. Apenas a base das madeiras que fazem a estrutura do tabernáculo é de prata, né? Porém, o restante dentro do tabernáculo é tudo de ouro. Tudo que é de bronze fica lá fora, tá? Eu comentei no vídeo passado que o bronze, ele é aquele que está relacionado a tudo aquilo que toca o pecado, né? Aquilo que é o objeto do sacrifício, né? Ele para a purificação do pecado, melhor dizendo, é de bronze, né? Então, e dentro do tabernáculo aí é a santidade de Deus, né? Você já está numa condição de purificação, então você já está na presença de Deus. Então ali é ouro e quase tudo de ouro e só a base de prata, né? Porque a base ela ainda encosta na terra ali. Então você vê como os detalhes, né? Os detalhes em que Deus ele quer o tabernáculo, né? E qual que é o significado? Por que a gente chama de mesa da proposição? Né? Mesa da proposição, na verdade o radical da palavra hebraica, ela significa a presença. Então sempre que você ouvir falar, são os pães da proposição, é a mesa dos pães da proposição, significa o quê? É o pão da presença, é a presença de Deus, né? Porque esses pães eles tinham que estar continuamente no tabernáculo, não podia ficar a mesa vazia ali. Então a partir do momento que o sacerdote comia o pão, ele retornava um outro pão ali novinho, né? Então toda vez era feito esse processo de troca dos pães para não ficar vazia a mesa, né? Isso aí ele simboliza o quê? Ele simboliza a providência divina na nossa vida, né? Suprindo as necessidades do povo de Deus, né? E veja que o que acontece, esse consumo do pão ali na presença de Deus, ou seja, o pão da presença, ele remete também à Santa Ceia. A Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um mandamento do Senhor, né? Ou seja, existem dois mandamentos de Jesus Cristo. Primeiro o batismo, depois a Santa Ceia. Tanto que só pode participar da Santa Ceia se você for batizado. Quer dizer, você se purifica lá fora e já está apto para a presença de Deus. Então você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e está apto para a Santa Ceia do Senhor, para estar na presença. A Santa Ceia, ela é uma celebração do sacrifício de Cristo. O conceito da Santa Ceia é o quê? É nós celebrarmos, relembrarmos o sacrifício de Cristo. O sacrifício que nos fez entrar na presença de Deus. Então, olha como as coisas se interligam, olha como é uma junção Antigo e Novo Testamento. Sistema sacrificial com o sacrifício de Cristo, né? Porque Jesus, ele mesmo, nas autodeclarações que ele fez, ele mesmo falou, ó, eu sou o pão vivo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Então, hoje nós podemos provar do pão vivo que é Jesus, né? Para estarmos na presença de Deus, né? Então, e Jesus ele fala, quem comer desse pão, né? Que sou eu mesmo, Jesus viverá para sempre, né? Jesus se ofereceu como sacrifício vivo para que pudéssemos nos alimentar dele. Vamos lá em Êxodo 25, 23, vamos falar ali fala da mesa. Volta lá, Êxodo 25.
Êxodo 25. Para a gente ver os detalhes da mesa. Eu falei os detalhes, mas a gente tem que confirmar na palavra. Êxodo 25, do 23 ao 30. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobrirás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Quer dizer, era uma mesa, mas tinha que ter uma moldura em volta. Para quê? Para não cair o pão. Era proibido cair o pão no chão, né? Então, tem essa proteção em volta da mesa ali, que é para assegurar que não vai ter um sacerdote desmanzelado ali, vai derrubar o pão. Então, você vê o detalhe que o Senhor quer. Não vai derrubar o pão no chão. Também lhes farás 4 argolas de ouro e porás argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão argolas como lugares para os varais para se levantar na mesa. Fará, pois, esses varais de madeira de acácia e cobri-los-á com ouro e levar-se-á com eles à mesa. E fará os pratos e as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas, que hão de se oferecer libações de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Então, essa é a ordenança da construção da mesa da presença de Deus, né? De ouro puro, né? Quer dizer, madeira de acácia, ouro puro, e os utensílios ali que se utilizava, né? Para transportar o pão, a tigela para transportar o pão, não era de qualquer jeito não, pega na mão o pão ali, não, é na tigela, as cobertas, era uma coisa bem ritualística, bem para exaltar essas formalidades, igreja, elas têm por objetivo exaltar a seriedade daquele momento, daquele ato. Porque se faz de qualquer jeito ali, pega na mão, daqui a pouco o pão está no chão, né? Então Deus, ele queria uma sobriedade. Por quê? Porque era um momento muito sério, né? Não podia ser de qualquer jeito. E logo em seguida tem o candelabro de ouro. Vamos ver o candelabro de ouro aqui, ó. Vamos ler do candelabro de ouro, né? Êxodo 25, vamos seguir ali no 31. Vamos ler do 31 ao 40. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé e as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo, né? E os seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos no modelo de amêndoas, um botão de flor, e 3 copos no modelo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos no modo de amêndoa, com seus botões e com as suas flores. E um botão debaixo das suas hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem deles. E ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. E os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Isso é importante, é de uma peça só. Não pode montar, moldar, faz uma haste separada da outra. É de uma coisa só. Também fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. E os seus especificadores, que é onde segura o pavio, e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, olha só, então Deus, ele não só falou para Moisés como deveria ser, mas como mostrou para Moisés. Então Moisés ali no monte, né? Quando Moisés estava na presença de Deus, né?
Deus deu a revelação visual do candelabro para Moisés. Além de... então, Moisés escreveu tudo que o Senhor tinha falado, além da memória visual que Moisés teve do candelabro, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa é uma possível representação, tá? Uma possível representação do candelabro, ou seja, de uma peça só, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro, a haste central, os botões, as amêndoas, os copos aqui para os espivitadores, a base, né? Quer dizer, é uma obra detalhada, né? Quer dizer, não podia ser, não é uma coisa feita de qualquer jeito, assim, simples, não. O Senhor queria algo trabalhado, algo bonito, algo sofisticado, né? A gente não tem as dimensões, né? Mas o que é certo é que este foi feito de uma peça só, com um talento de ouro. Quer dizer, a medida é um talento de ouro, que dá aproximadamente entre 30 e 40 quilos, dependendo da época, enfim, isso aí tem uma variação, né, de métrica, dependendo do local, mas o talento era entre 30 e 40 quilos, quer dizer, vamos colocar 35 quilos, tá? Então, era uma peça de 35 quilos de ouro que foi montado todo o candelabro, né? E esse castiçal, eu já falei, ele providenciava uma iluminação agradável no interior. E essa era a única fonte de luz no ambiente, né? Podia ter aquela brasinha ali, a brasinha também dava uma iluminaçãozinha mínima ali, né? Só para você enxergar, você podia ver a brasinha ali, né? Do incensário, né? E veja como o Jesus, nas autodeclarações dele, né, ele se colocou como a luz do mundo. Quer dizer, esse candelabro, ele tem o conceito de representar Jesus também, né, como a luz do mundo, porque é a luz que nos direciona para o caminho até o Senhor, né? Então, Jesus, como luz do mundo, ele é um caminho, um direcionador do caminho até o Senhor, né? E o candelabro, ele tinha uma construção em que todos as hastes ou os braços, né, eles eram ocos e interligados. Quer dizer, era um sistema interno ali que era tudo interligado. Quer dizer, você despejava o óleo num braço, ele alimentava todos, né? Então, para representar uma unidade. Isso também representa a unidade, ou seja, é o castiçal feito com uma única peça de ouro, com o azeite sendo internalizado também 100% interligado, as hastes, né? Então, isso daí, ele representa a unidade, porque o que acontece? Nós, quando somos investidos, né? Quando nós cremos em Jesus, batizados, somos investidos de sacerdotes de Cristo. E aí nós, como igreja, nós também passamos a ser a luz do mundo, né? Nós passamos também a ser a luz do mundo. Porque Jesus nos dá esse comissionamento. Vós sois a luz desse mundo. Para o quê? Para que nós possamos iluminar os caminhos até Jesus, né? Então, nesse modo, nós também podemos comparar o candelabro com a igreja. Então, o candelabro, ele é também uma representação da igreja. E o Espírito Santo, que é aquilo que alimenta a igreja, é o óleo do azeite, né? É o óleo que está dentro ali daquele candelabro. Então, para você ver,
o candelabro é uma peça única, sofisticada, bonita, de ouro. É como Deus enxerga a igreja, né? Como Deus enxerga a igreja de Cristo, que executa a obra de Cristo, de iluminar a vida das pessoas, para que as pessoas encontrem o caminho até Jesus, né? Então, essa é... Eu vou terminar por aqui, né? Próxima live daqui 2 semanas, vou falar mais do lugar santo, tá? Para a gente poder seguir, nós estamos caminhando, né? E aí nós vamos parar quando chegar ali no lugar santíssimo, né? Para a gente falar da arca, né? Que é o último mobiliário, né? Então, Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, né? Tenha uma boa as 2 semanas, né? Que Deus ilumine a todos, fiquem com Deus, e vou terminar com a nossa divisa cristã, que é a oração completa de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Obrigado, Deus. Deus abençoe. Uma boa noite a todos.